já, já começamos bem. Não, E aí, tudo melhor de tudo, bem? né? Tudo tranquilo. Me Dentro do escuta? possível, né? Me escuta? Muito bem. E pelo jeito o pessoal Ah, também. Faceira de ver aí uma gurizada entrando, as ligas do curso. que legal. Muito aluno, muita gente de fora. Que bom, professora. Então, Mérito seu, pode ter mérito, certeza. mérito meu nada, que isso, mérito teus alunos aí. Eu tô com uma conexão do celular, eu acho que está funcionando bem, às vezes eu troco, né? E fico à disposição. Você que manda, você que é chefa. Deixando aí o pessoal ir chegando Sim, devagarinho. tranquilo. As meninas da liga já Não estão temos sinalizando pressa. aí que estão pedindo para entrar. Você, Se você quiser, de consegue repente. aceitar aí ou eu que tenho que aceitar aqui? Ó, Não, eu peraí, peraí. acho que fica com o senhor aí. Opa, então tá. Então, para começar, se você puder me chamar de Roberto, daí eu já sou velho, né, ainda senhor fica mais tenso ainda. E o Hashtag respeito tenso. fica onde, né? Que Oi, Oi, Amandinha. respeito. Oi, tudo bem? tudo bem? Prazer, tranquilo? Então tá, professor Representa Roberto. a Liga. Exato, a Amanda tá aí representando a nossa Que liga. A nossa liga tá, legal. assim como vários acadêmicos, um em cada casa. Nessa Obrigado, semana estamos, obrigado pelo estamos em atividades convite. remotas. Aham, E obrigado pelo acho que eu vou convite. dar início falando um pouquinho sobre Claro, como chegamos até essa ilustre pessoa. Professor Roberto, então, para quem é da área de prótese, aí tá ali o professor Eduardo e a professora Graciela, meus parceiraços da prótese aqui na faculdade, junto com o professor Daniel, e que também tocam a liga acadêmica junto comigo. Nós somos extremamente admiradores do trabalho do professor Roberto e dentro da Universidade Franciscana a gente teve um apoio muito grande do curso de odontologia para propor agora em uma semana de atividades remotas, em uma semana em que a solidariedade está extremamente aflorada no nosso estado, da ideia de convidá-lo para chamar o Brasil como odontologia aí para tentar trazer um pouquinho de conforto, nem que seja com pequenos valores inicialmente, para tentar trazer um pouquinho de atenção, um pouco de conforto, um pouco de carinho, um pouco de solidariedade através da corrente do bem, que ali é uma ação social que tá à frente aqui das várias ações que surgiram nessa última semana, mas a corrente do bem ela atua já desde 2000 através da Bruna Guerino e tentando juntar um pouco essa proposta de solidariedade, de aulas com o pessoal em casa, a gente pensou, pá, vamos pegar a gurizada que está em casa cansado de ver aula só pelo computador e vamos levar para as lives. aham. Vamos trazer para a rede social que tanto chama a atenção dos alunos. Só que não adiantava eu trazer só a Pamela aqui para falar, o professor Eduardo, a professora Graciela. O pessoal tá de saco cheio de nos ouvir, professor. Tem que trazer um Então, velho, né? Foi um velho agita. então tá aí a Amanda, representando a Liga de Prótese, né, Ó, Amanda? só um parênteses, professor Cury está aqui, hein? Veja só que honra. Olha só. Aí agora eu Hashtag tremi, tenso. né? Dá-lhe Aí buchismo. Aqui. exatamente, aí eu tremi, eu não consigo mais falar, por isso eu acho que vou passar a palavra para Amanda, que Ah, tem know-how aí de acadêmica, para dar sequência para fazer nossa abertura da live. acho que ser bem breve, agradecer ao prof. Roberto que aceitou. A prof. Pamela, ela sempre está disposta, né? Domingo, ela mandou um áudio no nosso grupo. Ela idealizou isso com muito carinho. Acho que ela consegue pensar além do pessoal ali da faculdade, sempre envolvendo a gente de certa forma. Sabe que nossa faculdade tem diversas pessoas de diversos lugares e está bem complicado, né? Para os colegas até retornarem para a faculdade, então com as aulas remotas. É um jeito da gente conseguir envolver todo mundo e ajudar, né? Obrigado. De solidariedade, Aham. de alguma forma. Mas acho que é isso, né? Acho que todo mundo se colocou bem à disposição, o pessoal da Liga ficou bem envolvido nisso, nas postagens. A gente não imaginava que ia ter esse retorno, que foi enorme, né, do pessoal.
Ali começou já com 30 inscrições. Foi Que legal. muito rápido, muito rápido. Eu tô vendo aqui pelos comentários o pessoal elogiando muito o professor Roberto. A Prof. Pamela já tinha comentado com nós sobre ele, né? A gente vai conhecendo cada vez mais o trabalho dele, que é maravilhoso, pelo visto. E agradecer mais uma vez, agradecer os colegas, o pessoal que está doando, ainda dá tempo, né? Nosso site está com um pouquinho de instabilidade, mas as meninas já estão arrumando para quem quiser continuar as doações. Em relação ao envio dos comprovantes, talvez pelo direct do nosso Instagram, se quiserem enviar também um comprovantezinho para a gente conseguir fazer o certificado. Então, quem não é aluno de vocês, que está entrando aí e não está sabendo de nada, entra no Instagram de vocês, a Liga, né? Ali vai ter uma inscrição, a pessoa se inscreve e tem como que ele pode participar, porque a gente vai distribuir sortear umas camisetas aí, né? Então, as instruções estão todas lá, né? E para ter certeza da idoneidade desse projeto, professor Roberto, a professora Patrícia, que é a nossa coordenadora, está representando aí a instituição e acho que está com um pedido para entrar junto para dar o respaldo aí. Já achei aqui, já estou entrando, já adicionei. Dar um respaldo e dizer que eu não estou maluca, eu tive um apoio muito legal. Tá aí a prof. Patrícia. Oi, professor. O som tá ruim, Patrícia. Tá ruim? A conexão aqui não. Melhorou. A conexão não fica muito boa em alguns momentos. Melhorou. Tudo tá bem? Ótimo. Tudo bem? Tá tudo certo? Tudo. Em nome da Universidade Franciscana, em nome do curso de odontologia da universidade, né, da Liga de Prótese, a LAPRO, eu quero agradecer imensamente a sua participação, a sua disponibilidade em estar aqui conosco, tá? Nesse momento. Dizer para o senhor, dizer para ti o quanto foi importante para nós, e Pamela em especial, e a Liga de Prótese, inspirar, né, e ter essa ideia inicial de trazer um nome como o teu, Roberto, né, para que nos desse esse conforto, porque eu acho que hoje a gente tem a esperança vestida de solidariedade, né? Nós estamos em um estado que a gente se sente pertencente, a gente está devastada, é assim que a gente se sente, eu vou ser bem sincera contigo. E estamos juntando as nossas forças nas pequenas instâncias para que a gente possa auxiliar um ao outro. É o povo gaúcho que está se auxiliando, é o povo gaúcho que está juntando a forma, encontrando cada um a forma de se ajudar. E a gente, do curso de odontologia, achou este um momento para conseguir angariar, de alguma forma, uma ajuda para que a gente possa levar para os nossos santamarienses, para o povo gaúcho, um retorno, seja revertendo em cobertor, em água, em um pouco de comida, em um pouco de ração, carinho, o que for, mas o que tu vai trazer para nós hoje, pode ter certeza, é grande demais. Tá? Obrigado. Então, a gente está se sentindo como gaúcho abraçado pelo Brasil todo e por ti essa noite, tá? Muito Prof. obrigado. Pamela, Amanda, Liga de Prótese, Prof. Graciela, Prof. Eduardo, Prof. Daniel, meu beijo, meu muito obrigado para vocês, tá? Meu orgulho de fazer parte desse curso e estar com vocês nessa noite. Professor, uma excelente fala. Obrigado. E fica conosco, reza por nós e faz daí o que tu puder para nos ajudar, tá bom? Obrigado. Beijo. Professor, antes da gente começar, então, eu só vou pedir, que teve gente de fora perguntando aonde que está o link para inscrição e o link para remeter as doações. No link, vou só, então, pontuar. O pessoal pode, e aí nós vamos estender, né, professora? Já vamos dar um spoiler do final aí já. Até sexta-feira. Daqui a pouco as meninas também vão estar falando o horário. Sorteio das camisetas, sexta-feira, nós vamos sortear algumas camisetas extremamente disputadas e polêmicas. Tá aí com o aval do professor Jaime Cury, né? Vai estudar como ele. Mais as camisetas do Desencoste. Professor Roberto, quando a prof. Pamela disse que dá uma tremidinha nas pernas da gente saber que tu estás conosco e o professor Jaime Cury também, eu já quero de antemão
falar para o professor Jaime e fazer o convite em nome da Universidade Franciscana para ele também participar conosco do nosso circuito colaborativo de lives que a gente está fazendo em prol dos desabrigados e do Rio Grande do Sul. Então, professor Jaime, fica meu convite. E se o senhor não puder dessa forma, de outra maneira a gente vai encontrar para o senhor estar conosco também. Porque é uma honra vê-lo aqui com a gente nessa live, tá? Um abraço. Obrigada, Paty. Beijo. E aí, assim, para poder concorrer às camisetas do professor Roberto e ainda mais brindes de uma dental aqui de Santa Maria, que é a nossa parceira, que é a Dental Maxi. Acho que nós vamos totalizar um total de 10 brindes aí. Então, assim, ó, dá para participar mesmo. A gente vai pedir que vocês façam uma doação para a Corrente do Bem Santa Maria, que é corrente do bem _sm@hotmail.com. Tá no nome da Bruna Guerino, né, que é quem responde pela Corrente do Bem aqui em Santa Maria. A partir de R$10, salva a imagem e vai no Instagram da Lapro UFN, que tá aí com a gente. No Instagram da Lapro UFN tem um link na bio, que basta entrar em contato clicar nele e aí vai pedir o nome, o e-mail, para que, se for contemplado, a gente possa remeter, né? Mandar essas camisetas, fazer chegar, e que se tiver que chegar em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil, a gente dá o jeito. Não, eu que vou mandar, fica tranquilo. Vai, isso é a minha responsabilidade. Mas, tá louco, eu já tava botando as gurias aqui até apagar o frete. Se fosse para mandar para Londres, isso é responsabilidade minha. Pode deixar que eu que vou mandar. Então tá show de bola. E aí, os da Dental Maxi aqui, a Maxi também, a Mariana já entrou em contato com a gente, que ela só vai pedir o e-mail e ela também vai dar o despacho. Então, vão ser 10 brindes. E para participar do sorteio, o sorteio vai acontecer na sexta-feira, às 6 da tarde. Então, as gurias vão fazer ao vivo, aqui pelo Instagram, mas pelo Instagram da Liga, LaProUFN, né, @LaProUFN, e tem a chance, então, de estar sendo contemplado ali. Mas, para isso, agora não precisa se preocupar em fazer esse Pix agora, né? Agora a gente quer muito ouvir o professor falar, que é o grande objetivo de estar aqui, né? Obrigadão, Amandinha. O pessoal que não conseguiu tá mandando já no direct do nosso Insta, a gente já tá salvando o e-mail e comprovante, daí não tem problema. Já, só para me despedir, muito obrigada, Prof. Pamela, muito obrigada, Prof. Roberto. A nossa liga estreou esse ano e já tá fazendo sucesso, viu, Prof. Paty? A gente tá dando orgulho para vocês. Obrigado. Obrigada, viu? Com certeza, muito orgulho. Obrigada e uma boa fala para o senhor, tá? Para ti. Obrigado. Para ti. É melhor. Prefiro assim. Então tá. Então, começamos? Começamos. Vamos lá. Obviamente, depois de todas essas falas, queria agradecer. Né? O orgulho é todo meu. Quando a professora Pamela me convidou, eu até falei, mas o que eu posso contribuir? Né? Vou falar aqui, falar de oclusão. A gente está acompanhando, eu tento acompanhar, né? Nós estamos aqui em Florianópolis, é um pouco mais perto, então a gente tem acompanhado a tragédia que está aí. Né? Eu tenho aí um pouco de alcance, então às vezes eu procuro mostrar para quem está lá em cima que o problema é muito maior do que a gente vê, né? Do que a gente está acompanhando nas redes, etc. Então, eu acho que vale a pena até por isso, né? Para quem está lá em cima, ter um pouco de noção do problema que vocês estão enfrentando, que a gente sabe que é grande, a gente sabe que não vai parar por agora, né? Vai longe isso aí. Então, tudo que a gente puder ajudar, né? Às vezes eu fico, como eu te falei, né, professor? Eu falei assim, mas será que a gente vai alcançar alguma coisa? Eu falando aqui, se vocês acham que isso é viável, então estou aqui para falar um pouquinho disso para vocês. Tranquilo? Nós já temos mais de 70 inscritos e assim, não foi Pix de R$10, teve o pessoal entrando na parceria e valendo. Então, acho que a gente já atingiu uma resposta muito joia, já fico muito feliz. Obrigado. Então vamos lá, vamos falar de oclusão um pouquinho? Vamos, Paty, se tu precisar sair, eu sei que tu tem que dar atenção aí pro Felipinho, por favor, fica à vontade, brigadão.
E aí, professor Roberto, está contigo. Então tá bom. Tchau, professora. Sou um professor de oclusão, né? Sempre foi a minha área de atuação. Até entrei um pouco no passado nas disfunções temporomandibulares, mas entrei e acompanho muito o pessoal das disfunções, mas sempre com o objetivo de entender qual o papel da oclusão nisso tudo, né? Então, sou um professor de oclusão, cabelo branco, né, raiz. Professor analógico, né, professor? Exatamente. E a gente, né, a gente está acompanhando, né, já entrando agora na fala de oclusão, a gente está acompanhando uma mudança muito grande nesse termo oclusão, né? Então, eu sei que tem alunos de graduação, eu sei que tem alunos de pós-graduação, acabei de ver, agora há pouco entrou até o professor Paulo Conte, então, hashtag mega tenso. Então eu penso assim, a oclusão, eu vou lembrar um pouquinho no passado, né? A oclusão, quando eu estudei oclusão lá atrás, né? Inclusive na universidade do professor Conte, a oclusão era uma coisa mais matemática. A oclusão, a gente se preocupava muito, excessivamente, com a posição, né, estática dos dentes inferiores com os dentes superiores, uma coincidência da RC com o MH, com aquele eixo terminal de rotação único e imutável. É óbvio, né, já de antemão, falando que isso sim, isso é e continua sendo e sempre vai ser importante para quem faz reabilitação oral, quem faz próteses, né? Isso é e vai ser sempre importante. Só que lá atrás a gente achava que essa perfeição dessa oclusão matemática, onde que a cúspide ocluía no fundo da fossa, a busca de uma posição matemática dos côndilos dentro da cavidade glenoide, a gente achava que isso também resolveria problemas de dor, resolveria problemas de DTM, né? Resolveria inclusive problemas de bruxismo. A gente achava que se eu deixasse a minha oclusão super perfeitona, né, estaticamente, a RC coincidindo com o MH, eu não teria DTM, eu não teria bruxismo e as minhas reabilitações orais, as minhas próteses, não falhariam, certo? Então, esse foi, durante uma época, o nosso foco, certo? Só que, para um professor de oclusão, a gente fala, infelizmente, o avanço, o acompanhamento dessa filosofia, os estudos que acompanharam essa filosofia, o acompanhamento de casos feitos dessa era, não se mostrou verdadeiro, né? Por mais que a gente tenha feito no passado oclusões mega perfeitas, com articuladores totalmente ajustáveis, encerava em tripodismo, fazia oclusão em ouro perfeito, a gente viu que as próteses continuavam falhando, não tratava dor, não tratava DTM e não tratava bruxismo, infelizmente, né? E quando a gente fala isso, ninguém está falando mal da turma lá de trás. Eu acho interessante falar isso também. A turma lá de trás, que a gente fala, o pessoal da herança gnatológica, graças a eles que hoje a gente pode fazer os nossos planejamentos reabilitadores, os nossos articuladores semi-ajustáveis, posicionar bem côndilo, posicionar razoavelmente uma estabilidade ortopédica. A gente usa muito aquelas ferramentas para quem faz reabilitação oral. Só que para essas áreas que eu falei, dor, DTM e bruxismo, isso não funcionou e isso não funciona. E, infelizmente, isso ainda é um dogma até hoje, né? Porque ainda hoje tem muita gente que ainda fala a respeito disso. Então, a gente procura trazer aqui tudo que tem de ciência, né? Claro que é uma área difícil de se estudar, né? Pensa comigo, né? Como é difícil estudar a oclusão. Se eu estivesse aqui falando de adesivo, se eu estivesse aqui falando de cerâmica, era muito fácil eu falar, esse adesivo funciona melhor para esse substrato, porque eu tenho testes mecânicos que falam, olha, isso aqui é melhor, essa cerâmica é mais dura que essa. Mas pensa comigo, qual metodologia eu tenho hoje, em 2024, para responder a seguinte pergunta: quando que eu encosto os dentes em função e com qual força?
Isso nada mais é do que a definição do termo oclusão. Então, se a gente parar para pensar que a própria definição da oclusão, nós não temos metodologia para dizer com alto grau de evidência, responder a essa própria pergunta. Então, isso gera na oclusão esses dogmas que ainda persistem. Eu acho que a gente está próximo dessas respostas, né? O desenvolvimento de sensores sem fio, a gente vai poder falar, olha, eu encosto os dentes ou eu não encosto os dentes, né? A gente hoje vive com informações que têm um certo nível baixo de evidência. Por exemplo, eu encosto os dentes no final de todo o ciclo mastigatório. Não é uma verdade absoluta. Tem estudos que já questionam se eu encosto em todo o ciclo, né? Se encosto em toda a deglutição. E mais, tem questionamento se esse encostar é em MH. Parece que a gente encosta próximo aí. Então, olha só quanta dúvida tem na primeira coisa, que é a própria definição de oclusão. Né? A definição de oclusão é o relacionamento, o contato, etc. Então, tudo isso mostra como é confuso e como é difícil mesmo a oclusão. Então, muita gente segue aqueles dogmas antigos, a gente tenta acompanhar essa evolução de conceitos, né? Então, passada essa época, entre aspas, matemática, que a gente reabilitou esses pacientes perfeitamente, a gente chegou a usar articuladores totalmente ajustáveis e não resolvemos, né? Não se resolveu a situação. Então, a odontologia começou a estudar, né, o que poderia ser. Não é a oclusão perfeita que vai tratar dores, DTMs e bruxismo. A gente começou a ver que não era, né? A partir daí, houve um outro período complicado nessa história toda, que foi o período que a gente viu a oclusão perfeita não é ela que vai salvar todo mundo. E a gente começou a achar que era o relacionamento perfeito dos côndilos dentro da cavidade glenoide. Coincidiu com uma época que a gente começou a ter mais imagens dessa região. Então, ao termos mais imagens, a gente começou a ver o quê? Aplanamentos, desgastes, discos deslocados, e começou uma fase onde a gente também tentou resolver isso para tratar as dores. E foi uma fase meio caótica, porque, se imagina, eram cirurgias abertas, eram cirurgias de reposicionamento de disco, de reposicionar côndilo. Então, foi um período #tenso da odontologia, nessa época que a gente também tentou deixar tudo perfeito. Com a evolução dos estudos, com a evolução das imagens, hoje é muito tranquilo para a gente falar que a maioria das pessoas tem o côndilo direito é diferente do esquerdo, o teu disco de um lado está diferente do outro, um é planeado, o outro não. Com a própria idade, né, a gente vai ficando velhinho, todas as articulações vão se adaptando, vão mudando de forma, certo? Então não vai existir nunca aquele eixo terminal de rotação único e imutável. A gente tem que pensar isso mais como a medicina vê hoje, que são posições ortopedicamente estáveis, né? A gente tem hoje, esses dias fiz uma conversa, né, com o professor Ricardo Tesch, talvez um dos professores que mais estuda a articulação hoje, e a gente conversou muito sobre essa abordagem biológica dos côndilos, né? A gente tem que tirar um pouquinho, deixar aquele côndilo perfeitão dentro da cavidade glenoide perfeitona no articulador, lá para a gente fazer as nossas próteses. Só que a gente tem que saber que sempre que eu tirar aquilo lá e levar para a boca, eu vou ter pequenas adaptações, sempre, sempre. Não adianta, mas agora nós temos sistemas digitais. Agora eu pego a tua tomografia, a tua ressonância, eu coloco no computador, escaneio sua boca, escaneio a tua face, jogo no computador. Eu vou ter o que lá? Eu vou ter o articulador totalmente ajustável. Perfeito, a gente já passou por essa fase lá atrás. Então, é ótimo, é óbvio que essas ferramentas novas vão vir aí, e é muito legal. Mas a gente tem que pensar, qual é o objetivo? É procurar de novo aquela posição perfeita? Então, esse objetivo pode estar errado. E esse objetivo pode trazer de volta alguma coisa que a ciência já andou sepultando um pouquinho lá atrás, né? Então, hoje, né, a oclusão perfeita, a gente sabe que não vai resolver nada. Hoje a gente sabe que essa perfeição da articulação também não. A gente tem estudos que mostram que populações normais, assintomáticas, têm alterações de forma, têm discos deslocados, né, e vão persistir assim. Então, hoje, o título da aula, né, oclusão, uso e sobreuso. Eu venho, obviamente,
ideias, a gente vai ficando velho, a gente vai falando alguma coisa, né? Eu venho hoje com a ideia que talvez o famoso link que todo mundo procura entre oclusão, DTM, seria o sobreuso da oclusão. Né? E é isso que eu quero mostrar nessa fala aqui que a gente vai conversar hoje. Talvez o sobreuso da oclusão, talvez, seja o grande vilão. Porque o que a gente vê nos nossos consultórios? A gente vê pessoas com uma oclusão péssima, horrível oclusão estática, e funcionando bem. Exatamente. Talvez essa pessoa que tem uma oclusão estática horrível e funciona bem, talvez porque ela usa a oclusão dela só para as funções. E se ela usar a oclusão dela só para as funções, ela raramente vai tocar aquela maloclusão estática. E o que a gente vê no consultório também? Pessoas com uma oclusão perfeita e com muitos problemas, certo? Então, talvez essa pessoa com oclusão perfeita tenha mais problemas, porque talvez ela esteja sobreusando essa oclusão perfeita. Então, a brincadeira que a gente sempre fala, né? Hoje, tão importante quanto a oclusão ideal, que no passado era só ela que interessava, é como essa oclusão é usada. Talvez essa segunda parte aí seja tão importante, ou seja, a oclusão ideal é perfeita, quem faz reabilitação oral, o protesista, o ortodontista, o bucomaxilo, que desmonta o cara e remonta, ele é obrigado a entregar a oclusão ideal, certo? Mas a pessoa hoje tem que saber que essa oclusão ideal não é garantia de longevidade dos trabalhos protéticos, que vai tratar DTM, que vai tratar bruxismo. Então, a gente também precisa hoje avaliar, além de entregar essa oclusão ideal, avaliar como que esse paciente usa a sua oclusão. Eu acho cada vez mais importante qualquer paciente que entrou no consultório, a gente tem que saber se esse cara usa a oclusão dele normalmente ou se ele tem um sobreuso da oclusão nas diversas formas dos bruxismos, né? Que a gente vai falar um pouquinho aqui agora. E aí vamos lá. Vem um ponto mais difícil, é saber encontrar aonde e resolver, né? Que o pessoal fala, acha que existe uma fórmula mágica para isso. E as fórmulas mágicas existem aonde? Aqui no Instagram. Né? Bem lembrado. Nas redes sociais. Então, eu também falo, né, e eu repito aqui, que aquele papo de professor velho, né, de professor, a gente tem que basear a nossa prática clínica em ciência, não tem outro caminho. Mas é uma disciplina chata, metodologia científica, ninguém gosta. Não interessa se você gosta ou não, é para a segurança do teu paciente. A hora que você vai fazer um procedimento no teu paciente, você tem que ter certeza que esse procedimento foi testado. Foi testado por você que inventou a técnica, foi testado por outros grupos que não tem nada a ver com você e tiveram os mesmos resultados legais. Isso é ciência. Então, na realidade, a ciência é para você dar segurança do tratamento proposto para o paciente. Então, a gente tem que acompanhar a evolução científica. Né? Falei a minha parte de velho aí, né? Tem que puxar a orelha do pessoal. Eu tô bem faceira, porque se tem algum aluno assistindo isso, tá ali o professor Marciano concordando com a gente. Isso é maravilhoso, porque daí não é eu, não é a professora Graciela, que também, né, veio com odontologia raiz, não é o professor Marciano, entrou o professor Maurício ali da Orto, para ver que não é uma coisa que é nossa, da Universidade Franciscana. Não. Isso aí, não. Quem estuda isso é sabe mundial. Que é isso. Qualquer área a gente precisa dessa segurança científica. Né? A área de saúde, mais ainda. Por isso que nós, velhinhos, a gente fica meio como é que eu posso falar? É meio tenso a história de marketing em saúde. Eu acho que marketing em saúde, quem faz marketing em saúde, tinha que ter uma responsabilidade maior. Né? Porque se eu contrato um marqueteiro para vender um copo e o cara faz uma estratégia de marketing, o copo é ruim, eu pego esse copo e jogo fora. Agora, se eu contrato uma estratégia de marketing para vender faceta na minha cidade, faceta de qualquer maneira, sem preparo, com invasão de espaço biológico, o meu paciente não vai jogar isso fora. Ele destruiu a boca do cara. Então, a gente tem que ter cuidado com o marketing. Né? E a galera nova, os jovens que estão aí, os alunos de vocês, os nossos alunos, eles são uma presa fácil para o marketing. Eles são uma presa fácil porque eles nasceram nesse mundo digital. Né? Então, é fácil para ele ser atraído por uma
um cara fazendo uma dancinha, o cara falando alguma coisa na frente da Porsche, entendeu? Então, a gente tem que bater mais nessa fala com os jovens, né? Por isso que eu estimulo os velhinhos como eu, a gente tem que estar aqui também, porque se a gente não estiver aqui, a gente vai deixar esse espaço aqui ser ocupado pelo pessoal. Nada contra o marketing bem feito. Quando eu falo marketagem, é um marketing mal feito, entendeu? Não é só marketing. A nossa preocupação maior é com a saúde do paciente, né? Mas vamos lá falar um pouquinho. Eu estava, né, voltando, eu estou falando sozinho aqui, sem apresentar um slide, às vezes eu posso me perder. Então, eu acho a oclusão perfeita matemática, a gente testou, só ela sozinha não resolveu esses problemas. Depois, a perfeição da articulação, também não. Então, hoje, a ideia desse sobreuso da oclusão, né, temos alguns dados para aumentar essa hipótese. Por exemplo, o que aconteceu durante a pandemia, né? A gente está vivendo hoje, sei lá, né? É um problema, a gente não mensura ainda o que vocês estão vivendo aí, certo? Não tem como comparar. Eu não falei tem isso como hoje, comparar. ontem e hoje dando aula. Eu falei, em algumas quando situações entrei em remoto, é pior do que lá. Eu falei exatamente isso. Eu falei, eu tô me sentindo muito pior. Eu tô sentindo essa situação é muito pior, né? Porque a pandemia, pelo menos a nossa bolha, a gente viveu a nossa pandemia no nossa casa, com a nossa Netflix, tomando água, tendo água, sequinho, né? Não é o que vocês estão vivendo aí. Mas vamos lá. A pandemia fez o quê? Né? Isso tem estudos da ADA mostrando, isso é científico. A pandemia aumentou a quantidade de pacientes no nosso consultório. A pandemia aumentou a quantidade de pessoas com dentes lascados, com sobrecargas musculares, articulares, aumentou a quantidade de pessoas com lesões cervicais não cariosas, certo? Eram pessoas que não eram pacientes antes da pandemia. Elas se tornaram pacientes durante e após a pandemia. A pergunta que eu sempre faço em aula, o que o Covid-19 da pandemia foi capaz de fazer para transformar aqueles não pacientes em pacientes? Ele criou um contato em balanceio? O Covid foi capaz de fazer a RC ficar diferente do MH? O Covid foi capaz de tirar a guia pelos caninos? Ou o Covid foi capaz de provocar secundariamente um aumento do sobreuso da oclusão, principalmente o bruxismo em vigília? Né? Aumentou o bruxismo do sono, mas aumentou absurdamente o bruxismo em vigília. Então, eu acho que esses dados científicos que tem... a gente começou a estudar bruxismo em vigília ontem, né? Mas a gente sabe que esse bruxismo em vigília vem crescendo na população de geração após geração. A minha geração tem menos bruxismo em vigília que a tua, certo? Mas esse gráfico que vinha crescendo, chegou na pandemia, esse gráfico explodiu, certo? Então aí estaria, entre aspas, uma prova de que realmente o sobreuso da oclusão no papel do bruxismo talvez seja o principal vilão desse momento, por exemplo. Né? Isso tem ciência, isso está escrito, e a gente que acompanha essa literatura sabe que cada vez mais temos estudos de bruxismo e vigília. Tem hoje muita gente estudando bruxismo e vigília, então muita coisa do bruxismo e vigília ainda está por vir por aí. Então, eu acho que isso... ciência de qualidade sendo desenvolvida nisso, né? Exatamente. Eu acho que por isso que essa frase que eu brinquei lá no começo, tão importante quanto a oclusão ideal é como ela é utilizada, talvez a gente tenha que ficar isso na nossa cabeça. Né? Acabei de ver aqui um dos melhores professores de oclusão, aqui, o professor Alex, né? Um brilhante pregador da palavra oclusal. Né? Então, a gente sabe, né, da importância da oclusão, mas a gente sabe também hoje que a gente tem que pensar essa oclusão perfeita que eu vou entregar, essa oclusão matematicamente perfeita, eu tenho que pensar, esse paciente, como que ele vai usar essa oclusão? Se ele começar a ter sobreuso dessa oclusão, ele vai ter problemas, e a oclusão perfeitona, infelizmente, não é garantia de que vai ficar tudo perfeito. Né? Então, vamos lá. Eu quero falar um pouquinho, né, da oclusão, né? Não, obviamente, isso aqui não vai dar tempo de eu dar uma aula de oclusão. Mas, por exemplo, a oclusão estática, a gente já estudou tudo sobre ela. A gente vem estudando desde a gnatologia. A gente, claro, que a gente hoje não faz enceramento em tripodismo, certo? Mas a gente sabe da importância
da ponta da cúspide no fundo da fossa, quando o cara está com os dentes encostados, né, para distribuir força no longo eixo. A gente sabe a importância de quando o cara está em parafunção, que seja legal que essa desoclusão ocorra num canino, né? O canino vai dar uma margem de segurança se eu começar a desoclusão. Então, todas aquelas regras a gente já sabe, está estudado. O problema hoje é a gente pensar que a oclusão não é só isso, né? A oclusão é um sistema sensorial também, que está constantemente mandando informação para o nosso cérebro. Por que eu estou falando aqui não toco meus dentes? Como que a musculatura sabe que eu posso fazer esse tipo de movimento sem tocar o dente? Como que quem acabou de jantar aí, comer um pão de queijo, como que essa pessoa comeu esse pão e não mordeu a bochecha e não tocou os dentes? Porque isso é fruto de comunicações cerebrais, né? E essas... É o sistema nervoso central que comanda tudo. Mas a gente sempre fica pensando assim, como que esse sistema nervoso central é tão esperto? Ele é tão esperto porque ele está recebendo constantemente informações do sistema nervoso periférico, onde a oclusão tem um papel importante. A propriocepção, a hora que você dá uma mordida num pão de queijo, você tem uma força maior, a primeira mordida. À medida que esse pão de queijo vai misturando com saliva, vai diminuindo textura, tamanho, você tem que diminuir a força. E você faz isso automático. Automático porque teu cérebro sabe tudo, ele sabe, mas ele está recebendo informações do sistema nervoso periférico, né, que estão falando para ele, olha, o bolo alimentar diminuiu, o bolo alimentar agora tem saliva, você tem que diminuir a força, e o cérebro diminui a força. Então, uma das grandes fontes de informações para o sistema nervoso central é na forma da oclusão, dos dentes. Eu tenho propriocepção dentro da polpa, eu tenho propriocepção no periodonto, eu tenho propriocepção em mucosa, nas articulações. Então, esse sistema é ele que está mandando informações lá para cima. Agora, pense bem, o teu dente rígido, perfeitão, o dente dos teus alunos rígido, perfeitão, eles estão mandando uma informação absurda lá para o cérebro. Se eu pegar uma fitinha de papel celofane fininha, colocar no meio dos dentes, ele vai perceber, certo? Agora, se eu começo a tirar informações desse sensor, por exemplo, se eu fizer a endodontia desse dente, eu já tiro um pouco da qualidade de informação. Talvez aquela fita mega fininha, eu tenho que colocar duas para ele perceber, certo? Ah, agora não, além de fazer a endodontia, eu tirei o dente e coloquei um implante. Eu tenho que colocar 50 mil fitinhas para ele perceber da mesma maneira que ele percebia. Ah, não, eu não coloquei implante, eu coloquei uma cela de uma PPR ou de uma prótese total. Agora esse cara tem zero informações. Agora pense comigo, esses 4 exemplos que eu falei, o dente rígido, o dente com endo, o dente em cima do implante, o dente em cima de uma PPR. Se eu fiz a anatomia desse dente mega precisa, eu fiz essa anatomia em tripodismo, eu fiz essa anatomia num articulador totalmente ajustável, o que isso influencia na parte sensorial da oclusão? Nada. Certo? Então, a oclusão não é só contato de dente, eu tenho que entender, por isso que a oclusão não tem regra. A gente sempre achou que a oclusão tinha uma apostila. Ah, eu vou seguir essa apostila, eu vou encerar assim e sempre vai ser legal. Não. Às 8 horas você tem um paciente que tem todos os dentes rígidos. Às 9 você tem o dente rígido em cima e implante embaixo. O das 10 tem PPR, implante. Nunca vai ser igual. Nunca vai ser igual. E isso é entender a importância do outro fator da oclusão, que é sensorial. A oclusão, sim, eu tenho que ter aquele encaixe, eu tenho que ter aquelas guias, mas eu tenho que ter em mente a importância dessa parte sensorial da guia, né? Por exemplo, uma guia. O que é uma guia pelos caninos? A ponta do canino inferior escorrega na concavidade palatina do canino superior. Não é isso que a gente decora? A pergunta que eu faço é... Isso que eles têm que colocar, mas a gente sabe a pergunta que é, quando que a pessoa faz isso em função? Quando que eu encosto a ponta do canino em alguma parte da concavidade palatina do canino superior em função? A resposta é nunquinha. Como que eu consigo, né, todo o ciclo mastigatório, aquele formato de gota, como que eu estou falando aqui e não toco? Porque um dia eu toquei, criou lá mecanismos neurais que fazem com que eu falhe, eu mastigue e nunca toque mais. De vez em quando toca para regular a lenta. Então a guia
também é dependente dessa parte sensorial. Só que esse canino que está fazendo essa parte sensorial da guia, se esse canino é implante, ele já não tem a mesma função. Se esse canino é um canino de uma PPR, de uma PT, não é mais, eu não posso usar a mesma regra. Então, oclusão não é só entender essa parte mecânica, é entender também a parte sensorial, que é super importante. Imagina só, um paciente chegou hoje no consultório, tinha uma prótese parcial removível inferior, em cima de uns 4, 5 dentes, e uma PT superior, né? E hoje, em 4, 5 dias, o que a gente faz? A partir do momento que esses dentes estejam condenados, a gente remove esses dentes, coloca 4 implantes e na mesma semana já reabilita o cara. Então você imagina, coloquei a prótese sobre implantes embaixo, coloquei a nova prótese total em cima, reabilitei DVO. Como que está o controle sensorial dessa pessoa? É um caos. Ah, mas eu fiz em articulador totalmente ajustável. Ah, eu fiz a minha enceramento em tripodismo. Isso não vai interessar. Olha a importância, quem faz prótese sabe, né? A importância da gente tentar fazer tudo isso antes em temporários, em próteses temporárias. Eu jamais vou esquecer o professor Valdir Jansson falando, né, a importância, conhece o protesista pela qualidade dos seus provisórios. Então, quem faz reabilitação oral protética, nós temos essa vantagem. Eu vou testar todos esses desenhos antes, né? Eu vou testar a ortodontia. Assim, tem que tocar muito para a graduação, porque o pessoal foca muito no definitivo, foca muito em querer vender um resultado final, só que o resultado final ele só é alcançado por uma construção. E essa construção, se tu não explica para o paciente não entende. O paciente acha que tu está querendo, ou, enfim, cobrar mais, ou ganhar tempo, enfim, alguma coisa aí no meio se perde. E tá difícil de explicar essa questão da transição. Pensa comigo. Eu sou, quem me conhece sabe o quanto que eu defendo a prótese de transição e toda essa parte de adaptar isso. Ela é a grande vantagem do reabilitador oral protesista perante o reabilitador ortodontista é que nós podemos testar antes. Exato. E nós temos que testar. Mas vamos voltar para a história do marketing. Não estou aqui para falar mal do marketing, mas a gente tem que falar mal do mau marketing. Pensa no teu aluno novinho. O teu aluno novinho, ele vai ver o quê? Ele vai ver o cara vendendo o Serec. E ele vai ver o cara lá do Serec falando assim, eu faço tudo em 5 dias. Prótese temporária é coisa de velho. Aqueles velhos lá. Prótese temporária, a prótese fica mais cara. Para que prótese temporária? Você faz tudo em uma semana. Então, esse nosso aluno novo, ele cai, porque eu fico pensando, não é culpa dele, certo? Por mais, eu sei que você dá aula na graduação, eu sei, já coletei várias informações da universidade, eu sei que é uma universidade boa, mas hoje, infelizmente, não é a mesma universidade quando eu fiz, quando tinha Bauru. Então, o aluno hoje, infelizmente, isso não é culpa dele, a graduação não é, ele não sai tão bem formado como a gente saía lá atrás. E ele também é um filé mignon para esse marketing absurdo. Então, ele é um coitado. E aí entra o nosso papel dos mais velhinhos, tentar, cara, você precisa mexer nisso. Baixa a bola, né? Porque eles saem muito ansiosos. Não, eu quero ficar rico. Aí que tá. Ele vê o cara numa Porsche, ele vê o cara nas Maldivas, ele vê o cara não sei o quê, e a gente que está na lida sabe que não é fazendo odontologia que eu vou ter isso. Isso são estratégias de marketing, só que ele cai, o velhinho não cai. Então, a gente precisa testar isso nos nossos provisórios, eu acho que isso é uma ferramenta importante, certo? Então, essa parte sensorial é muito importante, além do papel oclusão perfeitão, né, que a gente vem falando até agora. Então, sempre testar antes, sempre provisórios antes, tem várias estratégias, os materiais vão evoluindo, as técnicas vão evoluindo, mas a filosofia é a mesma que a gente aprendeu lá atrás, certo? A filosofia de testar, vai alterar a DVO? Testa antes, sempre, né? Para deixar o sistema mais seguro para o paciente usar. Mas vamos lá, reabilitei o meu paciente, né? Fiz os provisórios, fiz 2, 3 jogos de temporários, né? Esses dias aqui em Florianópolis, a gente teve a honra de ter o professor Escopim,
abrindo o nosso curso legal. aqui na Zenit. E o professor Scopin, ele falou, ele abriu o consultório dele na aula. Ele falou assim, todos os meus casos de habilitação está incluso no preço o definitivo e 2 jogos de temporários. Aquilo para mim, falei, cara, putz, que bom ver uma pessoa fazendo isso. Porque a gente que faz reabilitação, a gente sempre acaba desmontando, acaba fazendo um segundo, daqui a pouco o projeto tem. Daí cai, e a gente acaba nós pagando. Estressa, e daí tu vai lá e faz outro, porque. Só que a gente tem que pensar que isso faz parte da brincadeira. O paciente tem que entender isso, a gente precisa vender isso. Isso vai dar garantia lá na frente de um bom trabalho. Mas vamos lá, fiz a prova. Explica isso para o paciente, volta para o marketing. Tu explica isso para o paciente, olha, no teu tratamento está incluso isso. O paciente acha algumas vezes que isso é uma maneira de tu tá ganhando em cima. Não, tu não tá ganhando. A tua hora de consultório, os tantos momentos que tu fica ali ajustando, testando, verificando, isso aí não tem preço. Aí, mas por que eu fui ali na outra clínica e eles me disseram que é só vir e tá pronto? Esse é o problema. Na outra clínica, que ele nem paga a consulta, o cara vai falar, não, isso aí não tem, pode fazer tudo. É complicado. Mas vamos lá. Fiz a receita de bolo, usei 2 jogos provisórios, coloquei definitivo, tudo perfeito, articulador, tudo perfeito. Mas eu preciso saber como que esse cara vai usar essa oclusão. Se ele usar só para as funções normais, para falar, mastigar, deglutir, cara, ele vai raramente encostar essa reabilitação dele. Isso vai durar a vida inteira. Se ele não tiver um acidente, uma azeitona, sei lá, vai durar a vida inteira, porque ele vai tocar, resvalar esse dente muito pouco no dia a dia. Mas o problema é agora as pessoas que sobreusam a oclusão. E agora eu começo a falar do bruxismo, né? Então, hoje a gente não tem, como eu falei no começo, a gente não tem estudos de qualidade para falar quanto tempo eu encosto os dentes em função. Os estudos que a gente tem por aí são estudos que meio antigos, a pessoa soma. Eu acho que eu encosto em no final de todo o ciclo mastigatório, eu encosto no final da deglutição, então eles vão somando tudo isso. Eu faço 4, 5 refeições por dia, eu degluto à noite menos. Isso aí vai dar alguns estudos 9, 10, 11 minutos de contato, de resvalo dental por dia. Você pensa que isso é menos de 1% das 24 horas do dia. Então, se eu, em função, toco, resvalo meu dente menos de 1%, isso não vai causar lesão cervical não cariosa, isso não vai soltar o parafuso do meu implante, isso não vai causar cansaço muscular, isso não vai causar problema articular. O uso da oclusão não vai causar. O problema é as pessoas que começam a ultrapassar esse 1% e acaba ficando metade do dia. Hoje, pessoas que, sei lá, têm bruxismo de vigília, bruxismo do sono, acabam ficando muito tempo com essa sobrecarga, que é o que a gente vai falar agora, que são os bruxismos. Né? O bruxismo, na minha época, tudo eu falo na minha época, né? O bruxismo na minha época, o que era o bruxismo na minha época? Era aquela coisa que a gente fazia à noite. Bruxismo era sinônimo de bruxismo do sono. Então, tudo era relacionado, todo bruxismo era bruxismo do sono. Só que pensem comigo, aí fora, a população ainda acha isso. Muita gente ainda acha que bruxismo é sinônimo de bruxismo do sono. E hoje a gente divide. Bruxismo do sono é uma coisa, bruxismo em vigília é outra. Ambos são controlados pelo sistema nervoso central. Então é óbvio, o sistema nervoso central no sono ele é de um jeito, em vigília ele é totalmente diferente. Começa que à noite eu não tenho controle do meu sistema, por isso que eu preciso de uma bengala. Então o bruxismo do sono, placa, certo? O bruxismo em vigília é diferente. As estratégias são diferentes. Então o bruxismo em vigília, que a gente começou a falar, sei lá, cientificamente, lá 2012, mais ou menos, você pensa, 2012 é ontem na história da odontologia, na história da ciência. Né? Bruxismo do sono a gente estuda há 200 anos. Bruxismo de vigília a gente começou a estudar ontem. Então, muita coisa que eu vou falar aqui, que eu vou tentar falar baseado, né, nos mestres, né, são coisas da ciência recente. Muita coisa está aparecendo aí, muita coisa está surgindo. O que a gente sabe e tem certeza, a maloclusão não
trata bruxismo. Né? Não adianta eu restituir a guia pelos caninos que eu não vou tratar bruxismo, certo? Gente, isso é uma coisa óbvia cientificamente, mas quem frequenta o Instagram, e quem que não frequenta, sabe que muita gente usa essa informação. Eu, às vezes, penso que é por ignorância, às vezes eu penso que é por esperteza, não sei, mas não é científico isso, gente. Então, não adianta restituir a guia pelos caninos, que não vai tratar o bruxismo, certo? Então, a oclusão, não adianta eu restabelecer a oclusão. Pensa comigo, se o bruxismo desgastou o tecido mais perfeito que era para estar ali, que era a ponta do canino, você vai colocar o quê? Vou colocar um disilicato, uma zircônia, uma resina XYZ, vai ser pior do que o que estava ali antes, não vai aguentar o tranco, certo? Então, isso precisa ficar bem claro. Né? Então, hoje a gente precisa saber, o meu paciente tem bruxismo do sono ou tem bruxismo em vigília, certo? Bruxismo do sono. Na minha época também, como que eu diagnosticava? O cara tem um desgaste. Bruxismo, o cara tem bruxismo. Dá-lhe placa. Hoje a gente sabe que esse desgaste pode ter sido feito há 10 anos atrás. Então não posso hoje dizer que o meu paciente tem bruxismo por causa do desgaste. Eu vou usar polissonografia. Legal. Os aparelhos estão evoluindo, já existe possibilidade de você fazer em casa, mas muita água vai rolar para a gente fazer isso num paciente nosso no dia a dia. Vai surgir novos equipamentos portáteis por aí. Mas hoje a gente tem que usar um nível um pouquinho mais baixo da ciência, que é autorrelato ou relato de quem dorme com o paciente. Então, é importante a gente também jogar essa responsa para o paciente. Eu falo para ele, olha, você vai no retorno, você tem que me dizer alguma coisa. Eu vou basear se eu vou ou não indicar um protetor, uma placa, muito dependendo do que você for falar. Então, você, por favor, fique atento. Acordou à noite, será que estava encostando de manhã? Pede para quem dorme com você, porque às vezes quem dorme com a gente dorme, né? Então, a gente, fica ligado, né? Não é tão simples assim, porque o bruxismo não ocorre toda a noite. Né? Então, a gente depende disso para dizer se o cara vai ou não usar esse dispositivo. Então, eu preciso saber se o cara tem bruxismo do sono, se o cara tem bruxismo de vigília. Eu preciso avaliar se esse bruxismo do sono e vigília ele pode ser secundário a alguma coisa, né? Medicações, problemas neurológicos. Tem algumas associações aparecendo na literatura sobre a apneia, sobre refluxo. Então, tudo isso a gente tem que investigar. Porque se existe alguma coisa que está provocando o bruxismo e eu resolvo essa alguma coisa, eu trato o bruxismo, certo? Então, se eu descarto fatores que possam estar causando o bruxismo, o nome disso é bruxismo primário. Né? E esse bruxismo primário, sei lá, a gente deixa aí para Paulo Conte, Juliana Sluginski, essas pessoas que estudam, né, que fazem ciência, decifrar isso para a gente, deixar medicina, etc. Falando especificamente de bruxismo do sono, ainda hoje, 2024, o que a gente tem de mais seguro, de mais estudado, de mais testado, são as placas oclusais. Placa estabilizadora, rígida, que tem um desenho de mais de 50 anos. Não queiro inventar moda de uma coisa que a literatura já falou tudo sobre ela, certo? É a placa estabilizadora rígida. Mas eu vou fazer botoxina botulínica, eu vou fazer massagem, eu vou fazer um creme, até creme surgiu esses tempos. Eu vou fazer um... Gente, não querendo falar mal, tudo bem, surgiu um creme, que legal, vamos acompanhar a evolução desse creme. O creme funciona? Vamos testar, vamos submeter a uma universidade. Funcionou? Beleza, o creme, vamos todo mundo usar o creme. E foi isso que foi feito com a toxina. O Thiago Spezia ali, para ti vale a pena tu ver. O chefe, sabe que ele é meu chefe nas redes. Né? Então, eu tenho aquilo que eu falei no começo, eu não vou usar o meu paciente como estudo. Não vou.
Né? Então, ó, a gente testou, quando a toxina entrou na odontologia, ela entrou pela porta do bruxismo. E nós, na época, usamos bastante. A gente achou que ia resolver, mas não resolveu. Né? Não resolveu. Infelizmente, não resolveu. Pode ser que resolva lá na frente. Hoje, não resolveu. Certo? Então, ainda hoje, a placa é a ferramenta, né, que a gente deve indicar, sim, para os nossos pacientes. Eu poderia ficar 8 horas fazendo toxina aqui, né, para decifrar, mas o resumo é, não funciona. Quem quiser aprender mais, siga, por exemplo, Jean de la Torre, um peruano que foi aluno do professor Conte, hoje está na Europa, ele estuda, é um dos caras que mais estuda toxina para bruxismo, para harmonização, etc. Ele é um cara que vale a pena. Então, bruxismo do sono, placa. Né? Placa estabilizadora rígida, certo? É a placa mais segura que a gente tem para fazer. Mas vamos lá, a gente fez placa, fazemos placa, chegou agora nos últimos anos, a gente fazia placa e o cara continuava quebrando o dente. O cara continuava com desconforto e a gente começou a ver, opa, existe um outro bruxismo, que é o bruxismo em vigília, que esse paciente, a placa não vai fazer nem cócegas para ele. Então, o que acontece hoje? Muita gente fala, não, mas eu uso placa e continuo com problemas relacionados ao bruxismo. Essa pessoa tem o bruxismo em vigília. Né? Então, o bruxismo em vigília, que eu começo a falar agora, o bruxismo em vigília, ele é basicamente, né, falando assim como se fala para o paciente, não é uma aula de doutorado aqui. Então, o cara que encosta os dentes, né? Pior do que encostar o dente, o cara que encosta e aperta. Pior do que encostar e apertar, é que encosta, aperta e ainda dá umas mexidinhas, tudo de dia. E o quarto... olhando aquele masseterzinho ali. E o quarto, bracing. Às vezes ele está sem encostar o dente e está com uma setterzinho bombando. O dentista faz muito isso. Né? Talvez esse quarto seja o mais associado com dor. Então, o mais difícil hoje, se a gente fala isso para o paciente, não, meu dente encosta. Daí você tem que explicar para ele que ele fala assim, mas acabei de encostar aqui, é tão suave. Você tem que falar assim, se você encostou agora, isso não é bruxismo. O bruxismo é o hábito de. Se você faz isso todo dia, toda semana, todo mês, há 10, há 20 anos, isso é bruxismo, vigília. Então você está com uma postura errada do sistema músculo-esquelético, que é da área do dentista. Né? Se você tem dor nas costas, você anda todo torto, o médico vai falar para você fazer o quê? Arruma a postura. O nosso paciente chega no consultório com o dente encostado. Nós temos que a primeira coisa hoje é explicar para ele como que funciona o sistema, que nós somos especialistas. E a gente não fala. Né? O paciente chega hoje no consultório, o cara vai fazer faceta, botox, harmonização, o cara não fala a principal coisa, que é como que o sistema funciona. Certo? Isso, tudo bem, não se falava muito lá atrás. Por que hoje se fala mais? Porque hoje tem mais bruxismo e vigília. Então, hoje, isso é um problema maior do que no passado. Eu arrisco a dizer, tudo que eu falo, acho, é óbvio que é lá embaixo, em termos de evidência científica. Eu arrisco a dizer que hoje, dentro da nossa bolha, né, é importante falar isso, bolha, porque o Brasil é um país continental. Né? O professor Jaime Cury, não sei se está aí ainda, mas dentro da nossa bolha, eu raramente vou pegar um paciente no consultório, chegou uma cárie, né, hoje. Por quê? Porque a gente controlou o maior problema odontológico da nossa bolha no passado, como? Com conscientização, com prevenção. Não foi assim? Tá ali, ó. Baita livro. Só que hoje, por exemplo, eu recebo pouco paciente com uma cárie, mas eu recebo todo dia paciente com lesão cervical não cariosa, com dente quebrado, parafuso solto. Então, e o cara chega no consultório sem uma cárie. Então, talvez hoje o problema número 1 seja o sobreuso da oclusão. E talvez hoje a gente tenha que usar as mesmas ferramentas usadas por essa brilhante geração, que é conscientização e educação a respeito, né, da cárie. Hoje, o teu paciente chega no teu consultório, ele aprendeu a escovar o dente em casa, ele aprendeu na escolinha, certo? E hoje eu acho que, talvez eu fico forçando um pouco a barra, mas às vezes eu falo que não. Eu acho que a gente tem que usar essas mesmas ferramentas. A gente tem que começar a falar sobre o bruxismo e vigília
também fora do consultório, também em situações públicas, em escolas, etc., porque hoje é um dos grandes vilões da odontologia. E pensa só, se ele hoje é um grande vilão, porque hoje a gente vive com mais ansiedade, mais estresse e mais concentração, que são basicamente os fatores mais relacionados ao bruxismo e vigília. Pensa só, pensa na época dos teus bisavós, como que era ansiedade, estresse e concentração naquela época? Tudo bem, eles tinham uma vida, entre aspas, mais difícil em algumas coisas, não tinha internet, mas isso, eles tinham uma vida muito mais tranquila, né? Então, de geração após geração, o que acontece? Nós vivemos o tempo inteiro conectados, nós vestimos computadores, cada vez mais a gente vai ficar mais atento, que nós estamos aqui 8 horas da noite, 9 horas da noite, aqui, ó. Pensa se o teu bisavô fazia isso no passado. Então, isso faz parte da evolução da espécie. Cada vez mais usamos tecnologia, cada vez mais temos luz azul, cada vez mais recebemos informações o tempo inteiro. Talvez uma adaptação do organismo se mostre num bruxismo, num mais contato, né? Teve já autores que ousaram a dizer isso, né? O normobruxismo, né? Existe uma discussão científica sobre isso. Como que eu posso chamar de normo uma coisa que vai quebrar meu dente, causar lesão cervical não cariosa? Mas a gente até entende esse normo, porque hoje a gente vê muito no dia a dia do consultório, a gente vê isso muito, né? Então tem até, eu brinco em aula às vezes, a gente tem estudos que mostram, quando a gente morava lá nas cavernas, a gente tinha muito bruxismo em vigília, porque a vida era muito difícil naquela época. Só que naquela época, os estudos que acompanham a evolução anatômica do nosso sistema mostram que naquela época a mandíbula era desse tamanho, a musculatura era forte, a articulação era resistente. Então, naquela época, a gente aguentava o tranco desse sobreuso da oclusão naquela época, certo? Não tinha fogo, a gente comia coisas duras e aguentava o tranco. Hoje, talvez a gente comece a apertar tanto quanto a gente apertava naquela época, só que o nosso sistema evoluiu anatomicamente. Ele está menor, já não tem espaço para o terceiro molar, né? Tem as maloclusões. Então, hoje a gente começa a apertar quase como eles, só que com uma estrutura muito mais frágil. Talvez aí mostre o porquê que a gente tenha tantos problemas hoje relacionados a isso. Isso está descrito na literatura. Então, pense só, hoje, a população brasileira talvez vai viver, sei lá, até os 90 anos, né? Antigamente morria mais cedo. A gente vai envelhecendo, a gente vai tendo mais problemas articulares, né? Então, teoricamente, a gente vai ter mais problemas articulares. Só que essa geração que já nasceu apertando os dentes, soma isso com todos esses anos que ele vai viver, ele vai ter mais problemas lá fora. Então, você não acha que nós não devemos nos preocupar com prevenção do bruxismo antes de começar a ter problema? Se eu começo a educar a pessoa que é errado encostar o dente antes dela ter problema, talvez eu diminua as consequências lá na frente. E a gente está falando no Brasil que talvez seja o país mais ansioso do mundo. Tem estudos que chegam próximo a isso. Então, a gente pode extrapolar também, dizendo que talvez o Brasil seja um dos países que tem mais bruxismo em vigília do mundo, certo? Então, esse realmente é hoje um problema muito grave, e eu acho que você, todo mundo vê nos seus consultórios. E se a gente parar para pensar nos nossos filhos, como que vai ser a vida deles? Certamente vai ser muito mais conectado, né? Hoje a gente está aqui com um computador na nossa frente, no nosso pulso, né? Os nossos filhos não têm óculos, já existe óculos. O computador espacial, que, né, tá no espaço. Cada é uma hiperestimulação, né? E essa hiperestimulação o que vai gerar essas consequências. Muito mais bruxismo em vigília. Então aí está a importância que a gente vem batendo na tecla, da importância da visão preventiva para essa geração. Essa geração, além de ter mais estímulo, mais dispositivos, mais informações, né, também é uma geração hoje que, para aguentar o tranco dessa vida, é uma geração que toma aditivos, né? Hoje, ainda acabei de postar, meu último post daí no Oclu Pro foi um estudo da relação de remédios para TDAH diretamente relacionado com o bruxismo.
Obviamente que os remédios de TDAH são uma das melhores invenções de hoje para TDAH. Só que tem muita gente usando essa medicação para passar no concurso, para terminar a tese. Ela foi liberada para obesidade. Ela tem gente que usa na balada, porque já parece que é legal na balada. Então, é muito mais problemático essas drogas hoje, nessa geração. E como são drogas que realmente mostram que o cara melhora a performance, passa no concurso, hoje existe até debates éticos se por que não usar. Entende? Então, o que eu quero mostrar aqui, não é o objetivo da live, é mostrar que isso vai ter mais... O Venvance teve a patente quebrada agora, esse ano, ou seja, vai aparecer 50 Venvancinhos por aí. Então, obviamente, eu faço uma explicação, nada é o melhor remédio para o déficit de atenção, mas eu estou falando de uso com essa finalidade que vai crescer. Exato. Vai crescer, teremos mais bruxismos nessas pessoas. Então, dito isso, meio que chegando aí num final, bruxismo do sono, placa, tá? Bruxismo em vigília, vamos lá, também tateando a ciência, tá? Não existe um protocolo. Eu penso assim, eu penso em 3 situações. Primeiro, e disparado, a primeira estratégia para controle do bruxismo em vigília é o paciente precisa saber o que é bruxismo em vigília, certo? O paciente precisa saber que dente encostado é errado. Então, a primeira estratégia é conscientização. Conscientização. Quando eu falo o paciente precisa saber, é a população precisa saber que dente encostado é errado, certo? Tem muita gente que, ao a gente explicar, experiência de consultório, ao a gente explicar, o cara para. São poucos, mas o cara para. Então, você imagina, simplesmente com a saliva, você consegue tirar um cara de um problema que ele vai ter lá na frente, certo? Mas não é todo mundo que consegue parar. Por quê? Porque é um hábito que a pessoa tenha 50 anos, 50 nem tanto, mas há anos. Não é fácil tirar um hábito do dia a dia. Então, para isso, a gente usa a etapa número 2 dessa estratégia, que são os lembretes. Né? Intervenção ecológica momentânea, é o nome usado na medicina, na psicologia, não tem nada a ver com ecologia, são estratégias que interferem na sua rotina. Né? Então, você pode, por exemplo, encher o cara de adesivos. Né? Você dá adesivos, o cara cola no celular, o cara cola no computador, o cara usa caneca, o cara usa... A gente hoje trabalha muito, né, em alguns estudos com as fitinhas. Né? Os aplicativos são estratégias que fazem a pessoa ficar atenta o tempo inteiro no problema dele. E isso nós temos ciência que mostra que eu resolvo, eu ajudo os pacientes. E pensa bem, tudo isso que eu falei são estratégias super baratas, simples, que a gente tem que começar a desenvolver isso, estratégias públicas com isso. É muito, muito simples para o benefício que isso faz nesses pacientes. Olha outra coisa que a gente tem hoje. Nós temos, estou falando aqui, uma epidemia de bruxismo em vigília. E qual é a outra epidemia que nós temos hoje na odontologia? Alinhadores. Né? E entra em outro grande problema. Né? Porque isso, você coloca... Aí tem pano para muita manga. Tem pano para 10 lives. Né? Mas, por exemplo, a gente sabe, se eu fosse fazer um resumo, o alinhador não vai causar o bruxismo, assim como o outro aparelho não causa o bruxismo. Mas talvez, eu estou falando talvez, ele piore em quem já tem. Exato. Certo? Olha aquela linha alba que antes mal era marcada, está aparecendo uma linha alba gigantesca. A gente vê o dia inteiro no consultório, porque é muito óbvio, né? É muito gostoso apertar aquele negócio. Quem tem bruxismo fica mascando aquilo lá, então pode aumentar a hiperatividade. Então, olha quanta coisa a gente precisa ainda estudar nessa loucura toda. Então, primeiro, conscientização, segundo, essas estratégias todas, e no final, se esse paciente, depois de tudo isso, só depois disso tudo, ele chegar para você e falar assim, eu não consigo parar, a primeira coisa que esse paciente precisa saber é que ele não tem controle da sua musculatura controlável. E isso abre, ao ele identificar isso, que isso não é simples,
abre portas para a gente, com jeito, conversar com o paciente e tentar reavaliar os motivos por que ele não consegue parar, mesmo depois de conscientizado, mesmo depois das estratégias. Então, nesse grupo de pacientes, tem pacientes com problemas mais simples. Vamos lá. O cara que puxa ferro o dia inteiro. O cara que faz crossfit o dia inteiro. O beat venceu. Né? Então, hoje, muita gente malha loucamente. Então, a pessoa está orientada que ela não pode encostar o dente quando está malhando, mas ela diz que não consegue. Então, aí entram os dispositivos de esporte. Cada esporte hoje tem um dispositivo para ele, tem uma especialidade odontológica para isso. Mas também pode ser, não é o cara do esporte, pode ser o cara da concentração. É aquele cara que trabalha com TI, é aquele cara que está estudando para passar na residência, quer passar no vestibular na medicina, ou é aquele cara que é o dentista que está isolando o segundo molar superior para fazer um levantamento de imagem, que aquilo é tenso e nós estamos apertando os dentes. Então, a pessoa tem que ver, não, na minha atividade, momentaneamente, eu não consigo parar. Aí a gente tem que pensar em estratégias para essa população também. Será que nessa população pequena, será que nesse cara que está o dia inteiro no computador e não consegue, será que eu não vou ter que usar um dispositivo nesse período em vigília? Vamos aguardar a ciência, mas provavelmente vai ter situações que a gente vai usar. Mas vamos lá, o cara não é o cara do esporte, não é o cara da concentração, talvez seja o cara que tem algum problema de saúde, distúrbios de humor, que não foi diagnosticado. O cara tem uma ansiedade fora do normal, o cara tem uma bipolaridade, o cara tem uma catastrofização. Talvez aí seja a hora de você indicar esse paciente para um profissional e você para aí. O dentista não vai atuar aí, certo? Eu acho, agora partindo para os finalmente, né, eu acho que o desenvolvimento de estratégias públicas de controle do bruxismo em vigília é importante. A gente tem feito algumas campanhas Brasil afora. A primeira campanha disso fez 5 anos ontem, a gente fez aqui em Florianópolis, a gente pegou a Unisul, uma universidade, a gente conseguiu uniformizar todos os alunos, a gente pegou a autorização da prefeitura, a gente foi para a rua, parava o semáforo, a gente abria a faixa e distribuía flyers. Foi uma campanha que foi muito legal, porque a universidade gosta, os alunos adoram, e a gente faz um benefício da mídia, saiu em todos os jornais, revistas, etc. A gente duplicou essas estratégias do Brasil afora. Hoje em dia, nós temos, atualmente, Joinville está com essa estratégia. Antes de ontem, eu fechei uma reunião com o CRO de Minas Gerais, esse vai ser incorporado oficialmente pelo CRO. A gente tem circulado por aí. Então, fica uma ideia também para quem está aqui, é um professor, para quem aqui trabalha numa prefeitura. São estratégias ridiculamente simples, baratas, que têm benefício e têm uma importância grande hoje. Quem precisar, eu posso passar essas informações, me chama no WhatsApp, eu dou a experiência nossa. As gurias da Liga já estão convocadas para buscar essa informação. E depois, por exemplo, temos as estratégias também do bruxismo do sono com finalidade social, né? É o desenvolvimento daquela placa do professor Option, com algumas atualizações. É um projeto Placa Social, só que é um projeto que demanda um pouquinho mais de logística, né? A gente tem que capacitar os alunos, a prefeitura tem que mandar o aluno, a gente tem que fazer a placa, tem que ajustar a placa, mas também depois de redondo o projeto, ele anda sozinho. Ele anda sozinho. Aqui na Univille, eles incorporaram isso na disciplina. Tá? Nas últimas fases, eles vão fazer placas estabilizadoras mistas em todos os alunos vão fazer. Então, estratégias públicas de controle do bruxismo, que eu acho que hoje talvez seja, repito, sempre um talvez, o maior problema odontológico da nossa bolha. Então, talvez a gente tenha que usar as mesmas estratégias usadas, né, pela geração anterior que conseguiu controlar a cárie. Né? Falei demais, né? Ultrapassei 1 hora. Mas, olha, pelo menos a galera não sumiu muito, pelo contrário, né? Eu só vi o pessoal oscilando aí. Falei demais. E acho que foi sensacional, uma aula assim, ó. Tem vários níveis, né? Escutar essa fala, assim,
a pessoa recém-formada escuta de um jeito, quem trabalha 10 anos escuta de outro, quem trabalha com 40 escuta de outro. Então, a importância... A gente vai assimilando. A gente vai assimilando. Então, eu espero ter contribuído com o projeto de vocês, né? De todo o coração que a gente faz isso. Né? Eu tenho conversado, eu tenho muitos amigos aí, tenho muitos alunos aí, eu tenho conversado com eles até para sentir o clima. Para muitos deles eu perguntei, porque às vezes eu fico assim, eu ofereci as camisetas para o projeto para eles fazerem uma rifa. Eu penso assim, cara, será que eu não estou usando o caos para ficar mostrando minhas camisetinhas? Eu juro que eu penso nisso, entendeu? Porque a gente vê tanta palhaçada por aí, a gente vê tanta loucura por aí, tanto uso do mal de algumas estratégias, que hoje eu perguntei para vários colegas e todo mundo falou assim, cara, toca a ficha, cara, não pensa nisso. Hoje vocês estão na situação de qualquer maneira de ajuda é importante. Não interessa se é o partido X, partido Y, o cara é A, B ou C. Qualquer ajuda hoje, e você sabe disso, né? Que o problema hoje é menor do que o de amanhã de vocês, infelizmente. A hora que baixar isso aí, agora vem chuva, agora vem chuva, a coisa não vai terminar quando baixar. Não vai. Agora vem chuva, vem um outro momento, né? As enchentes normaisinhas, né? A água entrava, sujava tudo, mas a água ia embora, a casa estava lá. Tem cidades que a cidade acabou. A água baixou, não tem mais a casa do cara, não tem mais o terreno, não tem mais o business. Não tem, e não existe classe social, não existe partido político, não existe religião, não existe. Nada. Não tem explicação. E aí, realmente, assim, toda a estratégia realmente foi válida e eu só tenho realmente a agradecer pela possibilidade desse aceite. Que isso, uma honra. E num momento, assim, em que a gente precisa sensibilizar a população, agregar a possibilidade de buscar recursos para o Estado e ainda reforçar para os alunos que quem vai mudar essa história somos nós, né? Eu digo, eu estou formando pessoas, eu estou formando profissionais, mas acima disso nós estamos formando seres humanos. Então é um combinado, né? A gente não tem como pontuar, não é? Eu não estou formando só um cirurgião dentista, eu não estou formando só alguém que quer que se preocupe. Eu quero que o meu cirurgião dentista se preocupe com o próximo. Então, realmente, sem palavras para agradecer. Nós não tratamos só a boca, né? Nem um pouco. Muito pelo contrário. A gente quer que o sorriso venha e não é só pelos dentes bonitos. Eu sempre falo isso em aula, né? Trabalho muito com a geronto, com a geriatria em função disso. E realmente, assim, gratidão mais uma vez, professor Roberto, pela possibilidade. Conte comigo muito sempre obrigada, que precisar. Muito obrigada. Vamos fazer uns projetos aí. Eu vi tanto colega comentando ali, assim, colegas meus, alunos, professores de referência. Nunca tinha entrado numa live na vida. Eu falei, entrei de cabeça nesse momento porque eu achei que era possibilidade para conseguir tentar ajudar de uma maneira que talvez pudesse ser um pouquinho diferente do que todo mundo está fazazendo. E foi muito melhor do que eu esperava. Muito obrigada. Eu que agradeço. Honra toda minha. Conte comigo o que precisar. Tá? Muito obrigada. Estamos sempre juntos com vocês. Obrigada a todos os colegas, as ligas, o curso. Volto a dizer, né, as camisetas vão ser sorteadas sexta-feira. Fala de novo o nome do arroba. Exatamente. Vão ser sorteadas sexta-feira, junto com mais alguns brindes da Dental Max. Então, professor, me confirma, são 7 camisetas, isso? Eu acho 5. Que são 7, tem que ver. A primeira que o senhor me mandou tinha 5, agora estavam com 7. Eu não... Eu sabe que eu tô velho, confirma, né? A gente Mas confirma. Mas são todas as que eu tenho hoje disponíveis. São 6 ou 7. Tá? Então, essas camisetas, junto com os brindes da Dental Maxi, vão ser sorteadas na sexta-feira pelas acadêmicas que presidem a Liga Acadêmica de Prótese da UFN. Para participar desse sorteio tão requisitado aí, a gente precisa ter uma lista. E essa lista, ela vai surgir se você que está assistindo a live fizer um Pix a partir de R$10 para a Corrente do Bem aqui de Santa Maria. E aí o Pix é corrente do bem, _SM,
Até a Bruna entrou ali no meio da liga, mas no meio da live teve que sair. Mas é corrente do bem, _sm@hotmail.com. Vai para o nome de uma pessoa, que é a Bruna Guerino. Então não se assustem, né? Não é um CNPJ, é para uma pessoa, mas que está à frente aqui de Santa Maria nessas ações só sociais. seguir o Instagram deles que a pessoa já vê a seriedade do projeto. Exatamente. Tá? E aí, depois de fazer esse Pix, salva a imagem e vai para o Instagram da Laprol UFN. Lá tem um link com as inscrições. Se não conseguir fazer inscrição, manda por direct, que as gurias estão tabelando na planilha do Excel. E a gente vai estar fazendo esse sorteio na sexta-feira. Então, não precisa se desesperar e fazer agora. A gente não vai fazer o sorteio agora, que é para tentar conseguir aí uma verba maior para o nosso município, para o nosso estado, que está precisando tanto. Esse sábado, eu ando circulando por aí, né, pregando a palavra. Sábado eu vou estar num congresso em Belém do Pará, tá? Eu já enchi a minha aula de filmes da realidade de vocês aí para mostrar para o pessoal lá o que realmente está acontecendo aqui. Além da aula lá, vou tentar conscientizar o povo, porque o Brasil é muito grande, né? A gente aqui perto está acompanhando mais. Às vezes lá as pessoas não têm noção do problema que vocês estão vivendo, eles não têm noção. Parece que não caiu a ficha, entendeu? Então eu vou usar um monte da aula de slide, filme, não quero nem saber, vou tentar ajudar dessa maneira também. Muito obrigada, porque é isso aí, é trabalho de formiguinha, mas todo mundo divulgando, colocando essa realidade, que a gente vai conseguir mudar essa trajetória. E a gente sabe, né, do quão guerreiro o povo gaúcho é, mas sozinho a gente não vai se reerguer. Então a gente precisa de muita gente ajudando. Que bom de poder contar com todo mundo que a gente pede, né? Cada um ajuda da sua maneira e a gente chega aí deve chegar num resultado bom. Professor, vai chegar. Espero que um próximo encontro seja por aqui. Vamos. Né? Já fica aí um convite e um anseio, porque eu já mandei muito aluno para Zenit. Então, por favor... Não. Vamos combinar. Eu fiquei muito parceira. Eu vi a Mavi antes ali, que foi orientada minha de TFG. Eu tô neto que hoje usa o nosso consultório lá, que tá tocando consultório, tá no Zenit com vocês. Eu fico muito feliz, porque o pessoal chega lá e aí manda foto tua, manda a foto do Paulo, diz assim, prof, ele existe, ele é de verdade. Então um dia eu quero ver ao vivo mesmo se vocês existem, se vocês são de verdade. Vamos combinar, que bom poder vai contar. Ser um prazer. Vamos combinar e vai estar tudo melhor, graças, vai estar tudo resolvido. Obrigada. Tá bom? Força aí. Uma boa noite para todo mundo, obrigada para o pessoal aí que esteve com a gente. Gratidão mesmo e bola para frente. Falou, gente. Boa noite. Até mais.